Nosso projeto integrador teve como tema a utilização do DNA na identificação forense, técnicas e limitações. Os alunos participantes foram Felipe Matuchak, Isabelle Daognese Bidos, Júlia Zimmermann e Victoria Milena C. Cardoso. Escolhemos esse tema pela sua relevância para a ciência. Vivemos em uma era em que a tecnologia tem papel essencial na resolução de crimes, e o DNA se destaca como uma das ferramentas mais precisas nesse processo. A identificação genética revolucionou a forma como a justiça atua, ajudando a identificar culpados, inocentar acusados injustamente e até esclarecer casos antigos. O objetivo desse estudo foi analisar a aplicação do DNA como ferramenta de identificação na área forense, abordando as principais técnicas utilizadas na coleta, extração e análise do material genético, bem como discutir as limitações, desafios e cuidados que envolvem esse tipo de prova na investigação criminal. Busca-se compreender de que forma o uso do DNA contribui para elucidações de crimes, garantindo maior precisão nas decisões judiciais, sem ignorar os riscos de erros, contaminações ou interpretações equivocadas. A pesquisa foi de caráter exploratório, baseada em revisão bibliográfica. Consultamos artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e livros online publicados entre 2015 e 2025. O DNA é um material genético presente em praticamente todas as células do nosso corpo. Ele é único em cada indivíduo, com exceção de gêmeos idênticos, o que o torna uma ferramenta extremamente valiosa para identificar pessoas em cenas de crime, desaparecimentos ou desastres em massa. Sua unicidade torna o DNA uma ferramenta essencial para a identificação de pessoas, sendo amplamente usado em ciências forenses, em testes de paternidade, na medicina e na pesquisa genética. Técnicas como PCR e análise de microsatélites permitem analisar amostras mínimas de materiais biológicos com alta precisão. Além disso, o DNA é fundamental para avanços na biotecnologia e na engenharia genética, sempre com a necessidade de respeito a normas éticas e a privacidade dos indivíduos. Essa técnica amplifica pequenas quantidades de DNA, tornando possível analisá-lo mesmo que a amostra seja muito pequena. São trechos específicos do DNA que variam de pessoa para pessoa. A comparação desses perfis genéticos ajuda a identificar e excluir os suspeitos. Os perfis genéticos obtidos são comparados com o banco de dados como o COD dos Estados Unidos ou o Banco Nacional de Perfis Genéticos do Brasil. Limitações de identificação por DNA. Apesar da alta precisão, o uso do DNA não é infalível. Existem algumas limitações importantes como contaminação da amostra. O contato com outras pessoas ou com o ambiente pode comprometer sim a análise. Mistura de perfis genéticos. Em cenas de crime com múltiplos envolvidos, o DNA de várias pessoas pode se misturar, dificultando a identificação individual dos envolvidos. Degradação do material genético. A exposição ao calor, umidade ou tempo pode degradar o DNA e dificultar a sua análise. Interpretação equivocada. A análise do DNA requer muito rigor técnico. Um erro de interpretação pode levar a conclusões incorretas. A utilização do DNA como instrumento de identificação forense marcou uma revolução na forma como os crimes são investigados e solucionados. Trata-se de uma ferramenta poderosa que oferece um grau de precisão dificilmente alcançado por outros métodos tradicionais de perícia. Através das técnicas de amplificação, análise de regiões específicas do genoma e comparação com dados genéticos, tornou-se possível identificar suspeitos, inocentar pessoas injustamente acusadas e até mesmo esclarecer crimes ocorridos há décadas. Entretanto, apesar de seu potencial inquestionável, o uso do DNA na área forense não está isento de limitações. Fatores como a contaminação de amostras, mistura de perfis genéticos em locais com múltiplos envolvidos, a degradação do material biológico e até mesmo a interpretação equivocada dos dados podem comprometer a eficácia do processo e levar a erros que, em contexto jurídico, podem ter consequências graves e irreversíveis. Além disso, o uso crescente de bancos de dados genéticos levanta questões éticas importantes, como o direito à privacidade, o consentimento para a coleta de material genético e o risco do uso indevido dessas informações.
Por isso, é fundamental que a aplicação dessas tecnologias esteja sempre alinhada com princípios éticos, legais e científicos. Portanto, conclui-se que o DNA é uma ferramenta indispensável na moderna investigação forense, desde que seja utilizado com responsabilidade, conhecimento técnico e dentro dos limites estabelecidos pela ciência e pela legislação. Mais do que confiar cegamente na tecnologia, é necessário compreender seus alcances e limites, garantindo que a busca pela verdade não comprometa os direitos fundamentais e a justiça como um todo.